Escândalo! O presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, quer aprovar que Pedro Sanches governe sem apresentar orçamentos. Começamos. Boa noite a todos e bem-vindos a mais uma edição de Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez. E já fazia tempo que não falávamos dele, mas ele está sempre tramando algo e é o presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido. Temos novas informações exclusivas em Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez e Liberdade Digital relacionadas com a última manobra de Cândido Conde Pumpido. Agora ele pretende aprovar no Tribunal Constitucional que Pedro Sanches possa continuar governando sem apresentar novos orçamentos. Lembramos que já faz 3 anos que ele está prorrogando os orçamentos gerais do Estado. E agora, depois que o Senado apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional dizendo que isso não pode acontecer, Conde Pumpido, como sempre, chega para ajudar e resgatar Pedro Sanches. E para buscar a fórmula que permita dizer que é constitucional o que não é constitucional, que é governar sem apresentar os orçamentos gerais do Estado. Ano após ano, como sempre, como manda a Constituição, vamos compartilhar essa informação, como sempre fazemos, mostrando na tela para que vocês possam acompanhar em primeira mão de casa. Sem dúvida, mais um escândalo de Pedro Sanches, para variar, e hoje o protagonista é Conde Pumpido, que estuda a fórmula para declarar constitucional que Sanches governe sem apresentar novos orçamentos. O presidente do Tribunal Constitucional, Cândido Conde Pumpido, estuda a fórmula para aprovar que Pedro Sanches governe sem apresentar novos orçamentos gerais do Estado. Tudo isso após tê-los prorrogado nos últimos 3 anos. O plenário do TCE aprovou por unanimidade recentemente admitir o trâmite do conflito de atribuições promovido pelo Senado contra o Executivo Socialista. Por descumprir seu dever de apresentar às Cortes o projeto de lei do orçamento, o Constitucional apoiava o relatório apresentado pela magistrada de esquerda Laura Dias. O artigo 134.3 da Constituição Espanhola estabelece que o governo deve apresentar ao Congresso dos Deputados o Orçamento Geral do Estado, pelo menos 3 meses antes do vencimento do ano anterior. Eu acho que isso é indiscutível. Não há nenhuma dúvida. Vamos repetir, vamos ver se... Atenção! Artigo 134.3 da Constituição, o governo deve apresentar ao Congresso dos Deputados, para aprovação unânime, o trâmite do Orçamento Geral do Estado, pelo menos 3 meses antes do vencimento do ano anterior. Está claro? Não está claro? Não há margem para dúvida, para interpretação. Se você não fizer isso, o que está fazendo é inconstitucional. É uma regra de 3, acho muito simples. Fontes jurídicas consultadas em Medidas Cautelares, com Miguel Ângel Pérez e Liberdade Digital, afirmam e que Conde Pumpido já está estudando os argumentos legais que poderiam ser usados para respaldar no TCE que o governo de Pedro Sanches não tenha apresentado novos orçamentos gerais do Estado há 3 anos e possa continuar governando sem que isso seja considerado inconstitucional. O presidente do Tribunal de Garantias estaria buscando uma forma de dar um pequeno aviso a Sanches sobre a importância de aprovar os orçamentos, ao confirmar que é constitucional continuar governando. As mesmas fontes consultadas denunciam que Conde Pumpido já validou o abuso do decreto-lei por parte do governo socialista, o que permite a Sanches governar por meio de decretos. Isso com certeza soa familiar para vocês, não é? Em vez de se submeter ao controle parlamentar, então decreto-lei, pronto, porque o governo manda, porque Pedro Sanches manda e acabou. É isso, Conde Pumpido validou que Sanches governe por meio de decretos, omitindo o controle parlamentar. Tudo isso sob o pretexto de uma suposta urgência. Pois bem, agora, se o presidente do Tribunal Constitucional conseguir aprovar o aval para que Sanches possa governar sem aprovar os orçamentos gerais do Estado de cada exercício, isso significaria, segundo nos dizem, a consolidação de um regime autocrático e autoritário na Espanha, à margem da democracia e do Estado de Direito. Vale destacar que o presidente do Tribunal Constitucional
continua atualmente tentando conseguir um cargo no Conselho de Estado. Especificamente, o cargo que atualmente é ocupado pela ex-vice-presidente do governo de José Luiz Rodrigues Zapatero, Maria Teresa Fernandes de la Vega. Esse é o retiro dourado ao qual aspira Cândido Conde Pumpido, já que ele está com o mandato prorrogado no Tribunal Constitucional. Pois ele quer fazer os últimos favores para Pedro Sanches para que o coloquem no Conselho de Estado em substituição de Maria Teresa Fernandes de la Vega. Na futura sentença do Constitucional, o Tribunal de Garantia terá que se pronunciar sobre 3 pedidos do Senado, que foi quem apresentou esse recurso. Em primeiro lugar, sobre o descumprimento do governo do seu dever constitucional de apresentar a Lei de Orçamentos Gerais do Estado para os anos de 2024, 2025 e 2026. E se o uso da prorrogação viola a atribuição constitucional do próprio Senado? Em segundo lugar, o pedido da Câmara Alta para que sejam declaradas inconstitucionais e nulas as prorrogações da Lei de Orçamentos para o ano de 2023. Por fim, o Senado pede que seja estabelecido um prazo máximo para a apresentação do projeto do orçamento para 2026, certo? Essas são as 3 questões que o Tribunal Constitucional terá que responder na futura sentença que será emitida após admitir o trâmite deste conflito que foi apresentado pelo Senado. O Senado, com maioria do PP, considera que a inação do governo de Sanches, que já prorrogou os orçamentos em 2024 e 2025 e ainda não apresentou os do ano em curso, fere as prerrogativas que o artigo 134.5 da Constituição estabelece para o Parlamento. Aqui se estabelece que, aprovados os orçamentos gerais do Estado, o governo poderá apresentar projetos de lei que impliquem aumento do gasto público ou diminuição das receitas correspondentes ao mesmo exercício orçamentário. Exercício: explicações orçamentárias que estão sendo feitas nos orçamentos prorrogados de 2023. Dizem, isso representa uma fraude à lei em relação à obrigação constitucional de apresentação de novos orçamentos e fere a competência legislativa do Estado. Isso sustenta o conflito de atribuições que o Senado levou ao Tribunal Constitucional para a Câmara Alta. O descumprimento do governo também fere o artigo 99.2 da Constituição. Dada a relação existente entre a não aprovação do orçamento e a perda da confiança parlamentar concedida na posse, também seria violado o artigo 23, na medida em que a não apresentação e tramitação do Orçamento Geral do Estado impede a participação dos senadores na função orçamentária, que integra o núcleo da função representativa. E, com isso, impede o exercício do direito dos cidadãos de participar dos assuntos públicos por meio de representantes. Pois a verdade é que esse conflito apresentado pelo Senado ao TC está muito bem fundamentado. E eu, sem dúvida, apoio todos os argumentos. Ou seja, não se pode exigir que todos os governos apresentem esses orçamentos gerais do Estado todo ano. Se não fizerem isso, é preciso convocar eleições e Pedro Sanches ignora tudo como se não fosse nada. E com a ajuda do ilustre, insigne presidente do TC, Cândido Conde Pumpido, que é seu guardião nas sombras. Então agora, digamos, não se preocupe, Pedrinho, que aqui vamos garantir que você possa continuar governando, mesmo que não apresente os orçamentos gerais do Estado, apesar de a Constituição dizer isso de forma claríssima. Então, o que não pode acontecer agora é buscar uma fórmula semântica que diga sim, é preciso apresentar, mas isso não significa que, se não for apresentado, seja inconstitucional. Isso não pode acontecer. Por isso, existem canais como Medidas Cautelares com Miguel Ângelo Pérez, para fiscalizar o poder e garantir que tudo seja feito corretamente. E claro, ele tem que dar razão ao Senado. E Pedro Sanches tem que apresentar o Orçamento Geral do Estado. E se não tiver apoio, tem que renunciar, tem que desistir da legislatura e tem que convocar eleições. Ou seja, está claríssimo, o que acontece é que aqui com Pedro Sanches parece que tudo vale. Absolutamente tudo. Encerramos por aqui esta edição de Medidas Cautelares. Espero que tenham gostado e caso queiram podem deixar comentários e opiniões, eu sempre leio.
Vocês também podem compartilhar o vídeo com quem quiserem, familiares, colegas, com quem quiserem, com amigos, sempre. Tudo é bem-vindo. Isso impulsiona o crescimento do Medidas Cautelares com Miguel Ângel Pérez e atrai mais seguidores. Faz tempo que não falo quantos inscritos temos, porque alguns de vocês reclamam, dizem que eu fico o dia todo falando dos inscritos. Bom, mas eu fico animado com isso. Já temos 126 mil, quase 226. 200 inscritos é muita gente, agora mesmo, especificamente, 126.187. Ou seja, de verdade, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês já sabem que nosso objetivo é chegar aos 150 mil em breve. Vocês também podem ser membros escolhidos por menos de 3 euros ou supremos por menos de 7 euros mensais. Também ajudam muito as suas contribuições via Bizum no 627556370, ou seja, 62750 e 5637. O principal é que todos recebam essa informação, pois informação é poder. Até breve!